duas aulas em comum. Tá. E quem já está com um copinho de água, a garrafa, então a jarra, senão dá tempo de pegar ainda tem um minutinho antes da gente começar. Aí pode pegar lá, para poder fluidificar essa água, para a gente poder usufruir, né, dessa medicação, porque a água se transforma em medicação, né? Tem uma passagem, inclusive, do André Luiz, que retrata bem isso no livro e no filme Nosso Lar. O marido da, né, viúva, né, que, quando ele desencarnou, deixou a esposa viúva. Ela se casou de novo. E aí ele estava doente e tal. E aí ele foi lá e fluidificou a água, né? E o marido da esposa dele, né, da ex-esposa dele, a viúva, ficou curado, né? Então, né, a gente faz isso, então. Bom, eu já estou aqui com o meu copinho de água, tá aqui já, então quem puder pegar, tá? Vamos fazer uma prece e pedir a fluidificação da água e nós vamos participar também do processo, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, levando pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai a bênção da encarnação, oportunidade de crescimento e de resgate. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Rogando ao mentor amigo de nossos lares a fluidificação da água, convertendo essa água em alimento medicamentoso para a saúde do nosso corpo físico, agradecendo a presença de todos os espíritos que se fazem presentes, aqui ou na dimensão espiritual, dimensão intermediária, e principalmente o mentor amigo, que orienta o estudo do nosso curso da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, hoje a gente vai estudar sobre o espiritismo na educação do homem, não é? E a parte A é o educador da humanidade, Jesus. Então nós vamos falar de Jesus como o grande educador da humanidade, né? E depois, na parte B, nós vamos abordar os precursores da educação espírita e educadores espíritas propriamente ditos. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre Sócrates, Comênios, Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, que foi professor de Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que é o Allan Kardec, né? Eurípides Barçanufo, né, considerado um dos maiores médicos da humanidade, Anália Franco e o professor e comandante Edgar Armand, mais conhecido como comandante Armand, né? É porque ele foi militar, né? Chegou ao posto de major, e então, por isso que ele era carinhosamente chamado de comandante. Tá? Bom, então, o espiritismo na educação do homem, porque os princípios espíritas, não é? Não deixam de ser aqueles que Jesus trouxe para nós há 2000 anos, né? São os mesmos princípios. Só que Jesus, evidentemente, não pôde fazer uma abordagem como foi feita com o espiritismo atual, não é? Mas o ensino é o mesmo, né? E a importância de Jesus no mundo, ela foi tão importante que dividiu os períodos da humanidade. Então nós temos um período antes de Cristo e depois de Cristo, com exceção de alguns países, de algumas partes do mundo, como por exemplo, entre o próprio povo judeu, que foi o povo onde Jesus encarnou, uma vez que o povo judeu não aceitou naquela época, né, tanto que foi responsável pela crucificação de Jesus.
e até hoje não aceita como sendo Jesus o Messias. Então o povo judeu ainda está esperando a vinda do Messias, que no entender deles, o Messias está já às portas de chegar. Né? Eles entendem, inclusive, que o Messias deles, né, já está aqui entre nós, só não se apresentou ainda para o mundo. Quando for feita a construção do terceiro templo, que já está sendo feita, aí o Messias vai se apresentar. O primeiro templo foi construído, como nós sabemos, por Salomão, né? Porque o pai dele, o Davi, o rei Davi, ele não construiu um templo, então ele fez uma tenda, né? Uma tenda onde ele deixava a Arca da Aliança, mas Salomão, filho, segundo filho de Davi, ele construiu um templo onde ficava a Arca da Aliança. Mas esse templo foi destruído, né? Foi destruído e tal. Depois foi reconstruído de novo. Foi destruído de novo. Então, ele foi construído 2 vezes, destruído 2 vezes. E agora eles estão construindo o terceiro templo. Né? Aquele templo. Eles entendem que é a época de chegar o Messias dele. Porque no livro do profeta Isaías, tem a informação que o Messias poderia ser o Messias sofredor, o Messias guerreiro, né? O que veio foi o Messias sofredor, né? Que é o nosso Mestre Jesus, que trouxe a doutrina do perdão e a doutrina do amor, em essência. Mas naquela época, como o povo judeu estava vivendo sob o jugo do Império Romano, eles não queriam saber nem de perdão nem de amor. O que eles queriam era saber de eles derrotarem os judeus, derrotarem os romanos, e eles passarem a ser, né, o povo detentor de toda a glória e serem o seu povo soberano sobre toda a terra. Então era isso que eles queriam. E até hoje ainda é. Então, na mente deles é o Messias guerreiro, que eles estão esperando e que eles acreditam que virá. Então, eles estão lá no ano 5.000 e pouco, né? Como também 5.000 e pouco, se não for 6.000, hein? Porque até Jesus havia se passado 4.000 anos, desde o Jardim do Éden, né? Então, do Jardim do Éden até Jesus foram 4.000 anos, que se entende, então, que o início do mundo teria sido há 4.000 anos. Como já são 2.000 anos depois de Jesus, então, são 6.000 anos. O povo também do Oriente, no caso ali, os chineses, tudo também, eles não seguem o calendário que nós seguimos, e, portanto, eles também estão lá por 5.000 e não vai fumaça. Bom, mas, de uma maneira ou de outra, a importância de Jesus, todo mundo, né, sobretudo o mundo ocidental, ela monumental, né? E Jesus, então, trouxe para nós o ensino, né, a educação do espírito, porque Jesus sabia que a evolução pelo intelecto e pela razão ocorreria de forma natural, não é? Por quê? E por que Jesus sabia que era necessário que o amor se procedesse na educação através do amor? É simples, porque a razão e a inteligência, ela se desenvolve com naturalidade, mas o amor, para se desenvolver, exige transformação. Então, ele não ocorre sozinho. Se não houver um esforço da pessoa, ele não vai acontecer sozinho. A pessoa pode ser muito inteligente, não é? Pode ser muito astuta e muito rica, né?
Mas se ela não tiver o amor, ela não tiver conquistado essa virtude sagrada, ela vai infringir as leis divinas, né? Porque se Deus é o puro amor, evidentemente que a lei de Deus, todas elas decorrem do amor. Porque a maior de todas as leis é a lei do amor. E todas as leis que decorrem da lei do amor têm como fundamento essa lei maior que traça diretrizes para todas as demais leis divinas. Mas se a pessoa não tiver conquistado minimamente essa virtude, ela vai infringir todas as leis. Infringindo as leis, ela vai entrar nas consequências da infração à lei. Porque se nós temos uma lei, essa lei é infringida, o que vai acontecer? Toda infração à lei leva a uma consequência, não é? Então, por exemplo, vamos considerar, aqui no Brasil, o Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro tem, por exemplo, o artigo 157, que é a pessoa praticar um roubo, né? O 157 prevê o crime de roubo e prevê, né, a consequência pela infração desse dispositivo legal, que é uma pena de prisão. A pessoa vai presa, fica presa, vai para a cadeia, não é? Ou então, o artigo 121 do Código Penal brasileiro, que prevê o crime de homicídio. Então, a pessoa mata uma outra pessoa. Então, na medida em que ela pratica essa conduta, não é? De matar uma outra pessoa, vem uma consequência, que também é uma pena de prisão. Porque no Brasil nós não temos a pena de morte, com exceção, né, do estado de guerra, que não é o caso nosso, então, né, no estado de paz não tem. Então, nas leis divinas, toda infração corresponde também a uma consequência. É claro que tem diferença da lei divina com a lei humana. Porque a lei divina, ela tem como corolário o amor, não é? Então, embora haja uma aflição como consequência que a pessoa vai passar, mas ela traz consigo também a misericórdia, não é? Por causa que todas as leis decorrentes da lei maior, que é a lei do amor, vêm com essa característica. Então Jesus sabia que a inteligência desenvolve com naturalidade, mas o amor exige uma transformação pessoal e, de consequência, exige um esforço da pessoa. Portanto, é preciso educar, é preciso ensinar as pessoas e nada melhor que isso do que fazer desde a tenra idade, a criancinha. Como é que a criancinha? Então vamos pensar assim, como é que a criancinha ela para prestar atenção em alguma coisa que o adulto está falando. O adulto está falando, a criancinha está ali e tal. Mas, dependendo do que o adulto falar, ela vai parar o que está fazendo e vai prestar atenção no que o adulto está dizendo. Vai prestar atenção, vai ouvir e vai guardar no coraçãozinho. O que é? O que é que criança adora, gente? História, não é? Olha, minha filha, quando era pequena, era criança pequena, ela queria que eu contasse história para ela. Todo o tempo. Né? Na hora de dormir, antes de dormir, eu queria contar essa história. Quando eu estava dirigindo o carro para ir para algum lugar, ela estando no carro também queria que contasse história. E a minha filha era engraçada, porque ela não queria história que ela já conhecesse. Ela queria que fosse uma história nova. Então eu tinha que sempre estar inventando uma história. Vocês imaginem o que é inventar história nova o tempo todo, né? Então eu tinha que ficar com a mente assim, sempre atenta para poder contar sempre uma história e, evidentemente, que eu sempre buscava contar alguma história com um fundo espiritual, com um fundo na doutrina espírita, que é a doutrina do Senhor Jesus, que é a doutrina do amor, né? Então, veja, naquela época, hoje já um pouco menos, mas naquela época que Jesus encarnou aqui, a humanidade ainda se encontrava na infância espiritual. Né? Eram pessoas em formas humanas adultas, algumas até
velhas, né? Mas espiritualmente ainda eram infantis. E então, como também Jesus sabia que o que ele contasse, uma vez que ele não deixou nada escrito, iria, de uma maneira ou de outra, ser mudada, né, distorcida, então e as pessoas não prestariam tanta atenção e não guardariam no coração ao longo dos milênios, né? Porque Jesus já sabia de antemão que depois de 2000 anos ia iniciar o período de regeneração, as grandes transformações da humanidade, e que a humanidade passaria por aquele período da grande seleção. A seleção ela vai acontecendo ao longo do tempo, mas há um período em que essa seleção ela é total, vamos dizer assim, né? E o tempo é hoje, então ele já vem com uma antecedência. E para as pessoas entenderem, houve uma distorção, ele contava parábolas. Parábolas eram histórias. E as histórias se referiam a situações do cotidiano daquele povo, né? Do que eles viviam, para ficar mais fácil o entendimento. E foi a forma como Jesus encontrou para ensinar aquele povo, naquele tempo, que ainda era infantil, não é verdade? Então, a pedagogia do Mestre Jesus é a pedagogia do amor. Então, quando alguém perguntar para mas qual é a sua religião? É a mesma de Jesus. Mas qual? É a religião do amor. Né? Porque as pessoas ficam apegadas a determinadas religiões e muitas vezes acabam até entrando em conflito por causa da questão religiosa. Então é muito mais fácil dizer que a nossa religião é a mesma religião de Jesus. Se a pessoa for católica, ela é cristã. Então, é a religião de Jesus. Se a pessoa for evangélica, ela também é cristã. E, via de consequência, a religião também é a mesma de Jesus. Não é? Só o judeu é que talvez ele não vai ter esse mesmo pensamento, mas, de uma maneira ou de outra, a esmagadora maioria da população brasileira é constituída de católicos e de evangélicos. E nós temos aí um percentual aí bem menor de espíritas. E há outros segmentos religiosos, mas são em número menor. Então, a gente fala que a nossa religião é a religião de Jesus, que é a religião do amor, não é? Então, a pedagogia do Mestre Jesus é do amor, é o amor, né? Amor que não se impõe, é um amor que não é forçado, não é constrangido, não é na base da força, mas é na base do convite. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir. Ele falou assim, quem quiser vir após mim, quem quiser. Está convidando, ninguém é obrigado, está convidando, quem quiser. Né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas é um convite, não é obrigado. Então, o amor que Jesus prega é um amor que não impõe, não é imposto, não é constrangido. Mas ele convida as pessoas e que, se elas estiverem já num grau de amadurecimento, elas vão aceitar. Então, ele não violenta, né? Mas converte e transforma a pessoa, né? E não pune o mal, mas edifica o bem. Então, o amor que Jesus, com pedagogia, nos traz, é esse amor que edifica e que não pune. Não precisa não pensar assim, porque, mas é a lei de causa e efeito, e que a pessoa tem que passar por expiações. Mas veja, ainda assim, qual é o objetivo da pessoa passar por expiação? Não, gente, não é o sofrimento. Não é o sofrimento. Não é a punição. Mas é a edificação da pessoa. É a transformação da pessoa. É ela perceber, através do mecanismo que ela compreende melhor, que ela precisa mudar. E a vida dela pode ser melhor. Que ela não precisa viver da maneira como está vivendo.
E aí ela busca instrumentos e pessoas, e a lei da atração vai atrair para ela circunstâncias, situações e pessoas que vão ajudá-la. Porque no mesmo momento em que nós nos dispusermos a mudar, a ajuda vem. É como Jesus falou: se deres um passo na minha direção, eu dou 1000 na sua. Então a ajuda não falha. Mas, se a pessoa obstinar na prática do mal e ela não aceitar o processo de transformação, aí é como sempre afirma Joana de Ângeles: quando a dor não resolve, né? Quando o amor não resolve, a dor não falha. Então, o que a Joana de Ângeles quer dizer? Se tenta através do amor, né? A mudança da pessoa. Mas se ela recusa, né? É como essa pessoa encarnou num lar, onde ela é bem tratada, os pais são carinhosos, tem a família, tudo e tal, e a pessoa com aquela rebeldia, né? Egoísmo, e só desvalorizando aquela vida familiar. O que acontece quando nós não valorizamos o que nós temos? Perdemos. Quem não valoriza o que tem, perde. E quando a gente perde, a gente sofre, né? Então, nós vemos que Jesus nos trouxe a pedagogia do amor, que é a essência do seu ensinamento. Bom, então a gente vai falar agora dos precursores da educação espírita e, propriamente, dos educadores espíritas. Então, nós temos como precursor da educação espírita o Sócrates, né? Sócrates, que viveu 400 anos antes de Jesus. Então, foram 4 séculos antes. Mas Sócrates também tinha características muito semelhantes à de Jesus. Primeiro, ele não deixou nada escrito, como Jesus também não deixou. Ele pregava ao ar livre, nos montes, em locais abertos, como Jesus também o fazia. E não nas sinagogas, nos templos, não. Sócrates também, da mesma maneira, ensinava assim. E qual era a essência da filosofia socrática? Também a filosofia do amor. Ele entendia que a criatura aprenderia muito mais se ela tivesse uma participação no ensino, ao invés de você querer ensino imposto, obrigado, da força. Não. O ensino dele era um ensino focado na elevação da criatura e tratando sempre com muita atenção. E, no entanto, mesmo com tudo isso, não foi aceito, né, entre os seus. E olha que Sócrates foi considerado o homem mais inteligente da Grécia. E Sócrates também ele conversava com os espíritos. Vejam vocês, o Sócrates, naquela época, médium, não tinha esse nome, né? Mas eram as pitonisas. Pitonisas eram jovens com dons mediúnicos e que falavam e davam instruções pelos espíritos. E Sócrates, para além de conversar também através das pitonisas com os espíritos, ele conversava diretamente com os espíritos. Né? Havia um espírito que seria, no caso, um mentor, né, familiar dele, com o qual ele conversava. Como, por exemplo, Chico Xavier, não é? Conversava, assim, com naturalidade, com o seu mentor, que, no caso, nós sabemos que foi Emmanuel. Né? Então, o Chico, para conversar com o espírito, ele não precisava do intercâmbio de um outro médium, ou de pitonisa, de outro médium. Não, ele conversava ele diretamente. E Sócrates também fazia isso. Conversava diretamente. E o que aconteceu naquela época? Né? Naquela época, ainda mais naquela época de Jesus, e por que não dizer ainda hoje, o que imperava? A lei da violência. E olha que a Grécia ainda era o povo mais evoluído daquele tempo.
mais culto, mais filosófico, mas era a lei da força também, que prevalecia. E os líderes, né, os responsáveis pela cidade, entendiam que a doutrina de Sócrates enfraquecia, não é? Os jovens. E o jovem devia ser guerreiro, para lutar, para defender a Grécia, e não ficar falando de amor, de perdão, ficar com filosofia e tal. E aí ele foi condenado por estar aliciando o jovem, né? Desencaminhando a juventude, e foi condenado à pena de morte. Não, ele não fugiu, ele poderia ter fugido, não fugiu, ele aceitou. Ele sabia da pré-existência da alma, ele sabia da multiplicidade das existências, dos mundos habitados, ele sabia, tinha pleno conhecimento. Então ele tomou lá o veneno, que chamava-se cicuta, né? C-I-C-U-T-A, cicuta, ou ticuta, talvez seja a pronúncia mais correta, né? E acabou desencarnando dessa forma. E tem uma passagem que quem acabou escrevendo foi ele, porque ele não deixou nada escrito, né? Mas ele contava, né, para os alunos, tudo tal, e ele tinha um aluno, né, que acabou ficando muito famoso, que é Platão, né? Dentre os muitos alunos que Sócrates teve, um deles ficou mais conhecido, que foi Platão. E o Platão, ele trouxe uma das histórias que o Sócrates contava, que era o mito da caverna, de Platão, mas que era observações que ele percebeu dos ensinamentos de Sócrates. E também há uma outra historinha, não é? Que assemelha-se a essa do mito da caverna, que é a historinha de um peixe, um peixinho, né? Junto com os outros peixinhos que ficavam em uma poça d'água, uma poça relativamente grande, mas uma poça. Ficavam ali só tinha ali e tal. E um peixinho daqueles ali acabou conseguindo encontrar uma passagem ali, saiu dali e foi para um lago maior, depois um rio. E o rio, como todos sabemos, deságua no mar. Esse peixinho acabou indo no mar. E ele viu a imensidão que é o mar, conheceu e viu a grandiosidade da vida, um mundo de outros seres, não é? E aí ele ficou pensando, puxa vida, e quando a gente estava lá, eu estava lá, a gente não sabia de nada disso. O pessoal está lá achando que a vida é só aquilo, aquela pocinha d'água. Eu preciso voltar lá para contar para eles que tem muito mais. Daí na historinha ele volta lá. Só que quando ele volta lá, o pessoal não acredita nele. Não, você é mentiroso, não, aqui tem nada. E quase ao agride, prender, matar, e teve que fugir. Então, nessa história do mito da caverna, retrata uma situação semelhante, que as pessoas que estão ali naquele ambiente, que vamos dizer que é o planeta Terra, né? E que a gente não enxerga nada, só vê o que está pertinho, né? O que consegue tatear, o que consegue pegar e ver assim, você acredita. Mas fora daí, não. Então, todo o mundo que existe fora da caverna, a pessoa não acredita, não sabe que tem, só acredita no que vê, e vê muito pouco. Porque na caverna é tudo escuro, tem um sombreado, um outro aqui e acolá, e vê muito pouco, quase não vê nada. Então a pessoa se acomoda, vive aquela vida, e quando vem outra pessoa dizendo, como Jesus veio dizendo, né, que na casa do meu pai tem muitas moradas, não é? E que a essência e o que é mais importante é o amor e o perdão, as pessoas também não aceitaram. E o que é que fizeram? Entenderam que ele estava deturpando os ensinos correntes, tramaram para ele ser preso e crucificado, que foi o que aconteceu. Não é? Então, Sócrates foi um dos precursores de Jesus, né, nesse processo da pedagogia do amor. Houve outros precursores de Jesus, não é? Mas foram precursores
judeus, e não propriamente da pedagogia espírita. Eles traziam informações a respeito da vinda do Messias. Então, eram anunciadores que o Messias estava por vir. O maior deles foi o próprio João Batista, que pregava no deserto, dizendo: o Messias está vindo, arrependei-vos, porque eu batizo com água. Ele há de batizar com fogo. Por que ele dizia que o Messias que viria iria batizar com fogo? Porque o fogo ele é purificador. Então, significa que a pessoa que aceitasse a pedagogia do amor pregada por Jesus, ela seria purificada, como o fogo, metaforicamente falando, né? João Batista falando, também tem o seu efeito purificador. Bom, e então, o Sócrates, ele é aproximado, né? Porque não tem assim, né, certinho, né, quando nasceu e morreu, mas aproximadamente ele teria nascido em 469 a.C. e desencarnado em 399 a.C. Então, a gente fala que era aí, mais ou menos, 400 anos antes de Cristo, certo? Bom, o outro é uma pessoa que talvez vocês não conheçam muito bem. Chama-se Comênios. Jan Amos Comênios, ou Komensky. Ele era tcheco e nasceu na Morávia, na região da Europa Central, pertencente ao reino da Boêmia, né? E ele ficou órfão aos 12 anos e iniciou, então, seus estudos, mas uma dificuldade enorme, tudo. Então, ele era autodidata, praticamente. Ele acabou seguindo, como naquela época era muito comum, seguindo a carreira eclesiástica, não é? Porque nós estamos falando aqui, gente, de 1592, que foi quando ele nasceu, e a 1670, que foi quando ele desencarnou. Era o auge, né, do catolicismo. Então, as pessoas que acabavam entrando para o catolicismo tinham uma ascensão mais fácil, ficava mais simples as coisas, né? Mas ele sempre enveredou pela arte do ensino, né? E, como eclesiástico, facilitava para ele ensinar, né? Ele foi o iniciador da pedagogia moderna e defendeu a educação para todos. Então, naquela época, a educação era restrita às pessoas da alta sociedade. E homem, mulher não podia estudar, nem aprender, era só para cuidar do lar. Ele não, ele abriu para todos, não é? Homens e mulheres, o que era uma coisa em comum naquela época. E outra coisa, outro detalhe, pobres e ricos, não era só para rico. Normais ou deficientes, porque deficiente, na verdade, naquele tempo era descartado, para ele não, né? E o que ele entendia? Que a aprendizagem deveria ser global, partindo do interesse e da observação, não é? E que o aluno não é mero espectador e sim participante vivo, como também Sócrates. Sócrates também tinha esse mesmo posicionamento, né? Então, para Comênios, ele entendia que a educação ela deveria abranger todo o planeta, e não restrito só aquele agrupamento, mas o planeta inteiro. Pelo entendimento dele, só através da educação que ocorreria a transformação. Vocês vejam que é a mesma pedagogia de Jesus, né? O outro, agora tem que dar uma aceleradinha, porque são muitas pessoas, e tem algumas que a gente tem que falar um pouco mais, tá? O outro é Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu em 1712. Esse aí é da época de Kardec, hein? Não é? E desencarnou em 1778. Que o Kardec... Não é não, ele é antes de Kardec. O Kardec nasceu em 1804. Então, Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, não é? Em 28 de junho de 1712, e ele desencarnou, como eu tinha falado, em 1778. E os pressupostos básicos educacionais que ele acreditava era a bondade natural.
do homem é a atribuição à civilização da responsabilidade pela origem, ou seja, a educação do homem começa no seu nascimento. Antes de falar, antes de escutar, ela já se instrui. O que isso quer dizer? Ele está querendo dizer que, olha só que importante essa visão do Jean-Jacques Rousseau. Ele está querendo dizer que a pessoa, ela já nasce com antecedentes. Não só de conhecimento, mas o amor também. Então, ele entendia que algumas pessoas, né, se não todas, mas algumas era mais evidente, já nasciam com algumas facilidades na aprendizagem. Como se elas já soubessem, e fosse só aquele lampejo para a pessoa lembrar. Então, para aquela pessoa, aquilo que estava sendo ensinado, num ponto que começava a ser ensinado, era como se fizesse uma ligação numa tomada e a pessoa já sabia de tudo. Então, você praticamente não precisava ensinar. Ela já sabia. E você nem falou quase nada, ela já sabia. Então, era uma aprendizagem natural. E também observava que havia pessoas que naturalmente eram fraternas, eram generosas e eram amorosas. Naturalmente. Não precisava fazer nada. Elas, com naturalidade, eram assim. Mas uma coisa fundamental é que Rousseau deixou escrito, e isso aconteceu em face da observação dele, é que na tenra idade, ou seja, as criancinhas, isso é uma característica natural. Então, as criancinhas, de uma maneira geral, lógico que tem exceção, mas aí é exceção. Estamos falando da generalidade. As criancinhas pequenas, elas são naturalmente fraternas e boas. Tem exceção. Mas, normalmente, a criança ela é boazinha. Aí depois cresce, está vivendo na família, na sociedade e tal, aí ela vai transformando. Então, o que o Rousseau entendia? Então, a criança tinha que ser passado o amor, a bondade, para acentuar esse amor e essa bondade que todas as criancinhas já tinham. Então, vocês vejam que pérola que era esse ensinamento de Rousseau, não é? Ele escreveu alguns livros, tal, mas para nós isso não vai importar. Mas, de toda maneira, ele faleceu na cidade de Émenonville, nordeste de Paris, França, em 2 de junho de 1778. Né? Outra pessoa também, que é precursora da doutrina espírita, é Pestalozzi. Pestalozzi, que nasceu em 12 de janeiro de 1746, na cidade de Zurique. Na cidade de Zurique, o nome dele completo era Johann Heinrich Pestalozzi. O pai dele desencarnou quando ele tinha 5 anos, mais ou menos como o Chico, quando a mãe desencarnou quando ele tinha 5. Só no caso, Pestalozzi foi o pai. Consequência, ele foi criado pela mãe e pela governanta. A mãe, amorosíssima, a governanta também, então ele cresceu inspirado, né, pela amorosidade, pela gentileza e pela bondade. Isso foi um fator de grande mudança, né, e que orientou a vida dele. Então, como ele foi criado desde criancinha, com muito amor, com muita bondade, ele, inteligentíssimo como era, né, ele com pouco tempo já escrevia livros, né? Então, o Pestalozzi não era um espírito qualquer que reencarnou, tinha uma missão específica que era ensinar a doutrina, e inclusive veio com o objetivo de ser o doutrinador direto de Allan Kardec. Né? Que Kardec, muito pequenininho ainda, já foi estudar, com 4 anos, eu acho, se não me engano, ele foi estudar lá na escola de Pestalozzi, de Yverdon, não é?
E lá ele aprendeu, com Pestalozzi, esses ensinos amorosos, né? E que a criança aprende através do amor e evolui muito mais do que na base da violência. Porque naquela época, olha, a gente fala naquela época, mas quando eu era criança, ainda era assim. Né? A professora tinha uma régua, né? Na época era uma régua, né? Tinha também uma palmatória, e que ela batia na criança, mandava estender a mão e dava, né, com a palmatória, com a, com a régua. Então, vocês vejam que eu estou falando coisa de 50 e poucos anos, né, 60 anos. E na época do Pestalozzi, isso era muito comum, né? Nas igrejas, tudo, né? Era tudo assim. A criança apanhava mesmo, né? Então, isso que aconteceu com o Pestalozzi, de ter sido educado pela mãe e pela governanta, foi um fator que o levou também no processo educativo das crianças, não é? A agir dessa maneira. E ele observava que as crianças, quando as aulas eram aulas de interesse delas, nas quais elas tinham participação ativa, e elas não eram tratadas mediante punição, com agressões físicas, mas eram tratadas com bondade, com generosidade. As crianças, elas se atiravam mais. E elas tinham alegria e tinham prazer mesmo de ir para a escola. Não é? Porque, normalmente, a criança vai ter que ir para a escola de novo, não vejo a hora de chegar às férias. Não, a escola de Pestalozzi, a criança não via a hora de ir para a escola. E ela ficava triste a hora que tinha que ir embora. Né? Quando era férias, então, ela ficava mais triste ainda, porque ela adorava aquele ambiente, né? Onde a criança desenvolvia a sua essência divina, não é? E Pestalozzi, ele acabou criando um instituto chamado de Yverdon, no castelo de Burgdorf, não é? E, por coincidência ou não, a gente pode falar em coincidência, né? O Allan Kardec também estudou nessa escola de Pestalozzi. E, o Allan Kardec, a gente fala dele em seguida, mas o Allan Kardec, já adiantando um pouco do Allan Kardec, ele se mostrava um aluno diferenciado, hein? Não é? Ele, com pouco tempo, já começava a ensinar, porque ele aprendia já ensinava para outras crianças. Começava a dar aula particular, ganhava um dinheirinho. Então, vocês vejam que... Não é? E o Pestalozzi acabou desencarnando em 17 de fevereiro de 1827. Ao passo que, em 1815, com 11 anos de idade, o Allan Kardec, cujo nome era Hippolyte Léon Denis Rivaio, acompanhado de sua mãe, matriculou-se nessa escola de Pestalozzi, não é? E ele se formou lá na escola e depois voltou lá para a França e tudo mais. Então, o Pestalozzi, né, cujo conceito e pedagogia era a mesma de Jesus, e, não por coincidência, Allan Kardec foi estudar entre tantas e tantas escolas existentes ali na Europa, ele foi estudar, veio na escola de Pestalozzi para assimilar os ensinamentos pregados por Pestalozzi, que não eram outro que não os ensinamentos do Senhor Jesus. Bom, Allan Kardec, então, nasceu em 1804 e desencarnou em 1969. Vocês sabem que o livro A Gênese ele foi editado em 1869. Então, até o mentor dele falou assim, olha, você precisa editar logo esse livro aí, viu? Editar logo esse livro aí, porque não estamos sem tempo aqui. O que ele estava querendo dizer? Ó, você está para desencarnar, você precisa terminar isso aí logo. E aí ele publicou o livro, um tempo depois ele desencarnou. Eram 5 livros que ele queria editar. O último livro, que não foi publicado nem editado por ele, que é Obras Póstumas, que foi publicado depois do desencarne dele,
com base em escritos, em anotações que encontraram lá, né, nas coisas dele, aí publicou esse livro, Obras Póstumas, mas não faz parte da obra de Kardec, os 5 livros só que fazem, tá? Que são o Livro dos Espíritos, né, de 1857, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e o quinto e último livro, A Gênese, né? Então, com 14 anos, o Kardec abriu cursos para ensinar o que aprendia na escola de Pestalozzi. Então, vocês vejam que ele começou a estudar com 11 e com 14 estava ensinando. Então, é uma sumidade, né? E aí, em Paris, quando ele voltou para Paris, o Kardec, ele criou um instituto semelhante ao de Yverdon, lá do Pestalozzi, ou seja, ele acabou abrindo um instituto, uma escola, cuja pedagogia era a mesma do Pestalozzi. Né? Ele publicou muitos livros, não é? Já com 19 anos, ele está publicando, imagine, com 19 anos, publicando livros, né, educativos e tal, e usando o método de Pestalozzi. Não é? Livros vários de gramática, não é? Livros de física, de química, etc. Né? O Kardec ele lecionava sobre várias matérias. Ele era professor, tudo tal, né? Então ele lecionava sobre química, matemática, astronomia, física, filosofia, retórica, anatomia, anatomia comparada e o idioma dele, que era o francês. Ele também era professor de francês. Então, vocês vejam que era uma sumidade, né? Todas as áreas, praticamente, ele entrou. Bom, aí, então, aconteceu que ele teve o primeiro contato com o espiritismo, né, que não era conhecido, mas aconteceu que chegou lá na Europa sobre aquelas situações das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, né? Que o espírito se comunicava com as 2 meninas, aquela coisa toda. E na Europa surgiu o método das mesas girantes. Kardec, evidentemente, não acreditava, porque ele dizia, mas como é que a mesa não tem cérebro? Então, como é que uma mesa vai se comunicar? Isso não tem, isso é alguém que está fazendo um charlatanismo aí, não tem lógica. Como é que a mesa vai se comunicar com uma pessoa, respondendo perguntas? Ele desacreditou totalmente, mas por uma insistência de um nível acabou. E quando ele foi, ele viu que aquilo ali era um troço que aparentemente não tinha lógica, mas, por outro lado, precisava investigar um pouco mais. Chamou a atenção dele. Por quê? Se uma mesa não tem cérebro, portanto, uma mesa não pode responder a perguntas, e a mesa estava respondendo, evidentemente que tinha que ter uma causa inteligente por trás da mesa. E ele viu que não tinha nada de fio amarrado, não tinha nada. Ele era adepto, o Kardec era adepto do magnetismo. Mas ele, embora sendo adepto do magnetismo, ele entendeu que. Peraí, bati o pé. O magnetismo era, embora uma ciência, mas ele não conseguiu chegar a uma conclusão. Mas o magnetismo ajudou bastante ele a entender algumas coisas. E aí ele começou a estudar com profundidade e foi avançando, 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 a partir até que as comunicações passaram a ser através da pena, porque naquela época não tinha caneta. Era uma pena e a pessoa passava a escrever. Né? E através, então, dessa comunicação com os espíritas é que foram editadas as obras da doutrina espírita. Né? E ele não quis usar o nome dele verdadeiro, porque o nome verdadeiro dele, Hipólito Leon Denis Arribaio, era um nome ligado à educação, como educador. Ele não queria misturar as coisas, né? Não quis separar. Então, ele utilizou esse pseudônimo, Allan Kardec, que era, segundo o mentor falou para ele, o nome de uma encarnação que ele teve no pretérito. Né? Ele era celta, naquela região da Europa, e ele tinha esse nome. E aí, então, ele resolveu usar esse nome, que era o nome de uma encarnação anterior. Né?
Vamos falar agora de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo nasceu em 1880 e desencarnou em 1918. Eurípides tem teve uma encarnação anterior a que ele teve como Eurípides Barçanufo, que Eurípides Barçanufo, gente, um espírito já iluminado, um espírito que não precisaria nem reencarnar mais, né? Falei missionariamente aqui, tudo mais, né? É um espírito de alta evolução espiritual, e ele, para assumir, né, a missão da encarnação de Eurípides, ele teve primeiro que ter uma encarnação. É como um lenhador. Então, ele reencarnou, viveu um tempo como lenhador para ter um contato com a natureza, com as plantas, porque ele ia usar, né, os efeitos medicinais das plantas e tal, então ele precisou ter uma encarnação, mais ou menos breve, para ele ter esse contato e ter esse aprendizado. E a encarnação, que foi a encarnação como Eurípides, ele sempre desde cedo mostrou-se muito inteligente, com pouco tempo ele já abraçou a doutrina espírita, e ele fundou o primeiro colégio espírita, chamado Colégio Allan Kardec. Ele fazia parte de um centro espírita, que era o Grupo Espírita Esperança e Caridade, em 1907. Aí fundou o Colégio Allan Kardec. Não é? E ele trazia os ensinos espíritas, né, dentro do colégio e tudo mais. Né? Ele não chegou a frequentar o ensino superior, ele, inclusive, passou nas provas para frequentar o ensino superior no Rio de Janeiro, mas, nessa mesma época, aconteceu que a mãe dele adoeceu. Né? Ele era rimo de família, a mãe dele ficou muito doente, e ele tinha que fazer uma escolha. Ou ele ia cursar o ensino superior de medicina no Rio de Janeiro, e deixava a mãe só, ou ele ficava cuidando da mãe e abandonava o sonho dele, né, o ideal dele de fazer um curso de medicina. Evidentemente que ele optou por cuidar da mãe. Então, ele acabou nunca fazendo o curso de medicina. E é aí que o aprendizado dele, natural, da anterior encarnação como lenhador, foi muito bem aproveitado. Ele era assessorado por muitos espíritos, dentre os quais a equipe médica Dr. Bezerra de Menezes. Então, ele abriu uma farmácia homeopática. E ele também tinha praticamente todas as mediunidades, né, de cura, inclusive, e os espíritos falavam para os espíritos médicos, né, falavam para ele a medicação que era para receitar para a pessoa que vinha lá com alguma queixa de doença tal, mas evidentemente que não podia receitar um remédio alopático, porque senão ele podia ser acusado de charlatanismo e tudo, porque só médico que pode prescrever uma medicação alopática. Ele, então, para infringir as regras da lei, ele receitava remédios homeopáticos, que aí não precisa, naquela época, né? Hoje precisa, mas naquela época não precisava ser médico. Então, era com base em ervas, em plantas, ele tinha o conhecimento já da anterior encarnação, e os mentores passavam para ele, então fazia aquela fórmula lá, e a pessoa tomava aquele remédio que era feito com as plantas e ficava boa, ficava curada. Então, a farmácia dele só vendia esse tipo de remédio. E ele realizava processo de cura espiritual também, né, pelos médicos que atuavam através dele, e fazia parto. Teve um episódio que Eurípides estava na sala de aula, e aí, de repente, ele pediu licença para os alunos, e os alunos não conheciam, né? Às vezes acontecia isso, ele pediu licença para os alunos e ficou imóvel, né? E saiu do corpo. Saiu do corpo, foi até a casa de uma senhora que estava para dar à luz, um parto difícil, amparada pela equipe médica. Ele se materializou lá na casa da mulher, né? Porque ele foi para lá em corpo espiritual. Então, como era uma área da natureza, em torno, ele retirou da natureza os elementos da natureza, adensando o seu corpo espiritual, não é? E ali
apresentou-se, fez o parto da parturiente e voltou lá para o colégio. E o que aconteceu é que o esposo dessa mulher tinha saído a cavalo justamente para ir atrás do Eurípides, para ele ajudar no parto, que ele era muito conhecido de fazer parto. E quando ele chegou lá, o Eurípides estava na sala de aula, o marido da mulher chegou todo esbaforido e tal, né? Olha, a minha esposa está para dar luz, o senhor precisa ir lá comigo. Ele disse assim, não, mas não precisa, eu já fui lá, e o seu neném, o seu filho está bem, tá, pode voltar lá. Aí ele voltou lá e, de fato, aconteceu isso mesmo. Tem uma passagem, né, que Eurípides tinha uma missão a cumprir, tudo tal, mas ele tinha um pouco de dúvida, e Maria de Nazaré apareceu para ele. Ele achou que não tinha merecimento para, né, receber a visita de Maria de Nazaré, achou que era mistificação, era coisa na cabeça dele, e não aceitou. Aí, quando ele estava dormindo, ele teve uma saída do corpo consciente, teve um contato com Maria, voltou consciente, ele entendeu que era verdade. Bom, aí aconteceu que, em 1918, que foi a época que ele desencarnou, ele foi acometido. Naquela época teve uma doença muito grave que acometeu a Europa, mas também veio aqui para o Brasil, né? Porque as pessoas viajavam de navio e traziam uma doença por qualquer lugar, que era a gripe espanhola, né? Não é a peste negra, não, porque a peste negra é aquela que matou milhões. A gripe espanhola também assolou a Europa. E ele acabou pegando essa doença, que ele cuidava de muitas pessoas doentes e tal, ele acabou pegando essa enfermidade. E aí, o mentor dele apareceu e falou assim, olha, o Senhor Jesus mandou dizer para você, que você tem uma missão, a sua missão aqui já acabou, sua missão aqui já acabou, mas que você tem uma missão lá do plano espiritual para você fundar um hospital, não é? Você fundar um hospital lá. Mas não é obrigado, você que escolhe. Se você falar que ainda quer ficar aqui mais, vai ser curado e você não vai, o seu corpo não vai ter mais nenhuma doença, vai levantar, o seu corpo vai estar curado, você vai continuar aqui. Mas aí, eu estou te falando que você tem essa missão lá. Você que escolhe. Se você quer ficar mais aqui, fica. Se você quiser ir para lá agora, vai, porque agora não estão precisando de você lá. Evidentemente que ele nunca recusou nenhuma missão, aceitou o encargo e aceitou a desencarnação, desencarnou, portanto, em 1918, dessa enfermidade, não é? E ele fundou lá o Hospital Esperança, que é um hospital e que vários médiums, vários livros já anunciaram sobre esse hospital fundado por Eurípides Barçanufo, hospital muito importante, porque ele acolhe, recebe as pessoas religiosas, né? Mas propriamente espíritas. Mas não somente, de outras religiões também. Tem outras características, mas fundamentalmente é isso. Bom, Anália Franco nasceu em 1856, desencarnou em 1919, nasceu no Rio de Janeiro e, com 5 anos, veio para São Paulo. Anália Franco foi uma grande educadora, também uma pessoa que sempre ensinou, né, ela fundou vários institutos para criança, menino, menina, ela criou a escola mista, ela não entendia que tinha que ficar separado, então era tudo criança, menino e menina, todos com muito respeito. Ela também desencarnou daquela enfermidade da gripe espanhola, porque foi mais ou menos na mesma época, né, do Eurípides, né, que ela desencarnou. Que Eurípides desencarnou em, em 1918 e ela em 1919. Praticamente é questão de meses, né? Apesar de ser de um ano para o outro, mas não chegou a nem ser um ano. Então, a mesma enfermidade que assolava a Europa, principalmente, mas no Brasil também, ela acabou desencarnando dessa enfermidade. Mas ela, gente, ela chegou a fundar mais de 22 escolas maternais, né? E noturnas e mais, totalizando 2.000 crianças que ela atende. Vocês imaginam o que é isso? Ela atender
a 2.000 crianças, né? E também as mães que não tinham condições de ter o seu enxoval, de fazer pré-natal, nem nada, ela ajudava todas elas. E, sobretudo, a educação que ela dava era com base também na pedagogia do amor, pregada pelo Senhor Jesus. E, por fim, a gente vai abordar o comandante Armon, né? Que é Edgar Armon. Ele nasceu em Guaratinguetá, estado de São Paulo, interior de São Paulo, né? Não é muito longe de São Paulo, não, né? Onde iniciou seus estudos em 1914, que ele nasceu em 1894 e desencarnou em 1982. Ele participou dos movimentos militares de 22 e 24, Revolução de 30, não é? Ele era militar e chegou ao posto de major. Então, a marca dele era a disciplina, né? Ele acabou tendo um acidente em 1938, o que acabou levando ele a abandonar a carreira militar. Porque no militarismo, a pessoa precisa ter uma saúde perfeita. Não dá para uma pessoa no militarismo doente, né, com enfermidade. Então, esse acidente que ele teve em 1938 acabou tirando o comandante Armon das fileiras militares. Né? Epa, peraí, e aí, então, em 1944, ele lançou o periódico O Semeador. Esse semeador, até hoje tem, viu? Na realidade. Né? E ele publicou durante muito tempo esse periódico, não é? E ele começou a despertar sua atenção para a doutrina espírita em 1910. Aliás, 1910, que foi o ano que o Chico Xavier reencarnou, né? E ele iniciou os estudos sobre religiões e tudo mais. E a partir de 1939, ele foi convidado para colaborar em casas espíritas, não é? E, entre elas, né, a FESP, que na época estava no começo, né? Então não havia ainda, todas as federativas estaduais, tinha a FEB. A FEB, que ainda é do século XIX, né? É do final do século XIX. Aliás, Bezerra de Menezes foi um de seus presidentes. E a FESP, então, acabou contando com a participação do comandante Armon, não é? E ele, até os 73 anos, continuou, né, participando da FESP. Então, ele ficou lá durante um tempo longo. Né? E quando ele completou 80 anos, não é? Acho que até mais, né? Porque foi em 1894 a 1982, 88, né? 88. Ele viveu, né? Permaneceu encarnado por 88 anos. Então, o comandante Armon foi um dos principais personagens da edificação da FESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele participou praticamente de todos os setores da FESP, ele que ajudou na criação, e também ele que participou da abertura e da criação da Aliança Espírita Evangélica, que é mais conhecida como Aliança Espírita. Aliás, o curso que nós estamos fazendo lá na Casa Espírita, Aprendidos do Evangelho, é com base na Aliança Espírita Evangélica. É que teve o comandante Armon como um dos seus precursores, não é? E na FESP, como eu disse, ele foi. Mas ele não tinha mediunidade, assim, aflorada, sabe? Assim, mediunidade que nem o Chico Xavier tinha, que nem Eurípides Barçanufo tinha, não. O comandante Armon não tinha mediunidade. Aliás, com o próprio Kardec também não, né, gente? Mas
Isso não quer dizer nada, né? Tinha uma missão, ele cumpriu a missão, e o Kardec tinha uma missão, cumpriu a missão. Então, obrigado. Talvez se tivesse a mediunidade, de alguma maneira, poderia não ser interessante no cumprimento da missão específica, que cada qual de nós que tem como missão, eles sabem o que é que precisa para que a missão seja bem sucedida. Então, o comandante Armon, não é, foi um dos principais elementos da FEESP. Então, esses são os assuntos da aula de hoje. Na semana que vem, nós vamos ter como tema, vai ser dia 29, né? Próxima terça-feira. Vamos ter como temas breves histórias do livro Obras Póstumas e Revista Espírita. Porque durante esse curso aqui, o que acontece? A gente aborda mais as obras do Pentateuco, que são os 5 livros da doutrina espírita. Mas o livro Obras Póstumas também a Revista Espírita quase não é abordado, porque ele não compõe, né, a doutrina espírita, que são esses 5 livros. Então vai ser interessante a gente também dar mais cuidado nisso, porque é uma oportunidade da gente conhecer um pouco sobre esse livro Obras Póstumas, né, e também a Revista Espírita. Tem muitas pessoas que entendem que, assim, de maneira geral, como não foi escrito por Kardec, não deveria ser considerado, né? Mas, na verdade, tudo que foi colocado ali veio ao encontro dos princípios da doutrina espírita. Então, eu não vejo motivo para a gente rejeitar. De toda maneira, cada um de nós tem o direito de refletir e aceita, assim, entender que tem coerência, né? Sempre é assim, tá? A gente passou um pouquinho aqui do horário, mas é porque também, né, você viu a quantidade de assuntos, não é? Ainda a gente deu uma corrida, mas no fim deu, né? Então, é isso. Então, a gente vai encerrar agora a nossa aula de hoje com uma prece e na semana que vem a gente dá continuidade. Eu estou um pouco meio gripado, se deve estar percebendo que a voz está meio fanha assim, mas está tudo certo. Tomar bastante água, né? Então, vamos para a prece. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, levando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai, e tornando a prece dominical. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz e muita luz, um beijo no coração de todos, tenham uma ótima semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.